A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje eu queria dividir com vocês uma lição que eu aprendi desde criança e que hoje na minha vida adulta faz muito sentido. Desde pequena eu sempre ouvia minha mãe dizer que quem tem palavra decide. E talvez quando eu fosse criança isso não fizesse muito sentido, mas hoje na fase adulta eu vejo como isso faz um sentido real na minha vida. O problema da gente muitas vezes não decidir aquilo que nós queremos ou não fazer implica em outras pessoas decidirem por nós. E geralmente quando nós não falamos eu não quero, eu não vou fazer, eu não quero fazer, quando a gente simplesmente se cala por medo, por omissão, ou por não querer magoar as pessoas, ou por não querer lidar com essa situação agora, outras pessoas tendem a entrar na nossa história e acabam decidindo por nós. E mais uma vez a gente, com medo de decidir, de falar não, fazemos aquilo ao qual as pessoas estão nos direcionando. Então é aí que entra a lição da minha mãe. Quem tem palavra, decide. E eu aprendi que eu preciso decidir sobre a minha vida. Eu preciso decidir sobre aquilo que eu quero ou não fazer, sobre aquilo que eu gostaria ou não de fazer. Eu preciso entender que eu tenho que me posicionar dizendo eu vou fazer. Não, eu não vou fazer, porque eu não quero fazer. Entende? Nós precisamos nos posicionar, porque quando a gente não se posiciona, acaba que nós deixamos a nossa vida ser manipulada pelas pessoas e ficamos sobrecarregados. E eu vejo muitas pessoas sobrecarregadas porque elas simplesmente decidem não decidir sobre a sua vida, porque elas simplesmente deixam que outras pessoas controlem a vida dela. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor, Ele nos deu a capacitação para que nós decidamos sobre a nossa vida. Você não tem que colocar o controle da sua vida nas mãos das pessoas. Você tem que tomar posse daquilo que é seu. A vida é sua, é você quem precisa decidir aquilo que você gostaria ou não de fazer. Quando você deixa alguém decidir sobre a sua vida, sobre aquilo que você tem ou não que fazer, geralmente nunca volta como um benefício para você, e sim para as pessoas que estão decidindo. Então é muito importante que você aprenda a dizer sim e aprenda a dizer não. É importante que você aprenda a se posicionar, a ter imposição e a ter decisão sobre a sua vida. Eu passei por um momento bem delicado, onde eu queria me isentar, eu não queria bater de frente com algumas pessoas para falar, olha, eu não quero fazer isso, porque eu tinha muito medo de magoar essas pessoas e de que essas pessoas se afastassem de mim por completo. E aí, para não me afastar delas, ou para que elas não se afastassem de mim, na verdade, acabava que eu não falava aquilo que eu gostaria de fazer, ou não, simplesmente para que eu pudesse servir ali e elas continuassem me acolhendo, ou para que eu talvez me sentisse um pouco mais amada. Só que acontece que, de qualquer forma, por mais que eu me doasse, por mais que eu fizesse, por mais que eu me calasse e deixassem elas decidirem sobre a minha vida, ainda que fosse em benefício para elas e não para mim, isso não acontecia. Eu não me sentia mais acolhida, eu não me sentia mais amada, pelo contrário, eu me sentia muito machucada, eu me sentia muito traída, eu não me sentia nem um pouco acolhida. E então foi aí que a minha mãe me relembrou daquilo que ela me ensinou. Quem tem palavra, decide. Às vezes nós precisamos olhar para o nosso cenário, porque nós achamos que se nós não nos posicionarmos, se nós ficarmos em silêncio e seguindo o fluxo, empurrando com a barriga, como diz aquele ditado, as coisas vão se ajeitar, mas nem sempre vão se ajeitar. A maioria das vezes tem uma tendência muito grande a piorar. Então você precisa decidir aquilo que você quer continuar fazendo ou não. E muitas vezes quando nós decidimos, isso é muito melhor para o nosso futuro, é muito melhor para o nosso estado emocional, para a nossa saúde emocional. Então hoje eu quero te convidar
a fazer uma avaliação da sua vida, a olhar para aquilo que você está vivendo. Talvez você tenha deixado outras pessoas tomarem decisões por você de coisas que você tem que fazer para você se sentir mais amada, ou para você se sentir mais acolhida, para você se sentir mais próximo de certas pessoas que na verdade nunca te amaram, que na verdade nunca tiveram a intenção de te acolher, que na verdade nunca tiveram a intenção de ter você por perto, a menos que fosse para você trabalhar em benefício delas. Então decida hoje, olha para o teu cenário, olha para a tua volta e tome uma decisão de mudança. Ei, muitas vezes nós temos que decidir afastar daquilo que nos machuca e nos aproximar daquilo que realmente nos faz bem, independente da nossa resposta ser sim ou não. Pensa nisso.